galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Nós vamos começar uma maratona onde eu vou explicar para vocês o passo a passo de peças manuais que vão ser usadas agora em outubro para o Dia das Crianças e também para o Dia dos Professores. Para vocês que já estão gostando, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para receberem os vídeos novos que eu vou estar trazendo para vocês. Bora fazer? Então, pessoal, vamos começar, a fazer o nosso porta-caneta em comemoração, para a gente conseguir vender aí para o Dia dos Professores, tá bom? Eu peguei aqui uma massa lilás, mas vocês aí vão pegar uma massa da cor de preferência de vocês, tá? Ou que o cliente tenha pedido. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou abrir essa massa. Eu vou abrir essa massa não muito fina. Por quê? Porque eu vou cobrir esse potinho de requeijão. Vamos aí estar reutilizando esse copo de requeijão de plástico, que iria para a natureza aí e até poluir o nosso meio ambiente. Então, vamos reutilizar. Por que que eu não posso abrir muito fina? Porque eu vou estar utilizando uma textura, tá bom? Vocês aí, se não tiverem a textura, não tem necessidade. Eu vou estar utilizando essa textura aqui. Então, eu vou abrir a minha massa aqui com o auxílio do meu rolo e já mostro para vocês. Já abri aqui, ó. A espessura, ela não pode ser muito fina, porque eu vou fazer a textura, É o seguinte, galera, eu tô utilizando aqui 150 gramas de massa para poder estar abrindo, para cobrir esse potinho meu aqui. Pode ser que eu não use toda, tá? Mas é uma quantidade bacana para você ter uma referência aí e poder abrir a sua massa também, ó. Fiz a textura aqui. E agora nós vamos cobrir o nosso potinho, ó. Dependendo do lugar, quando tá muito fino, ó, acaba estourando, Então aqui, ó, esse copo de requeijão, vocês já tem que ter passado cola nele todo, tá bom? Se vocês quiserem fazer algumas ranhuras nele também com estilete ou com uma tesoura, fica bacana, tá? Porque eu não estou fazendo, porque na hora que eu cubro o meu potinho aqui, ele fica tão trancado, assim, sobra massa tanto em cima quanto embaixo, que eu não vejo necessidade de estar fazendo as ranhuras, tá bom? Então, eu enrolei aqui a massa que eu abri, ó, em volta do meu copo. Dobro para um lado, dobro para o outro, para acontecer aquela marca aonde que eu vou estar cortando com a tesoura, tá? Eu venho com uma tesoura maior, ó, e vou cortar esse excesso todinho que tá aqui, ó. Por isso que eu faço a dobra para um lado e para o outro. Vou vir aqui, ó, com a minha esteca roliça. Desculpa, bati a mão aqui na minha câmera. Vou vir aqui, ó, e vou alisar toda essa parte para que a emenda não abra depois de seco, tá? É importante vocês fazerem essa etapa, porque se a emenda abrir, não tem como colar mais, porque ela já vai ter ressecado, Ela já vai estar, como que eu vou dizer para vocês? Ela já vai estar encolhida o suficiente, não tem como unir novamente. Eu vou tentar aqui, ó, de alguma forma,
fazer essa marcação dessa textura, ó. Não fica 100%, tá? Não fica mesmo 100%. Mas o que que eu faço aqui? Eu coloco o meu bichinho aqui, entendeu? Para poder tampar essa emenda. Aqui, pessoal, tem uma quantidade muito grande sobrando para cima. Então, eu vou cortar aqui essa quantidade, ó. Deixando mais ou menos um dedo. E vou jogar para dentro. Ó, assim. Sem fazer muita pressão dessa minha massa nessa voltinha aqui do copo. Porque corre o risco também dessa massa ser rasgada na hora que ela tá secando por pela borda do copo, tá? Então, eu fiz assim e aqui embaixo, ó, eu vou jogar toda essa massa pra dentro, ó. Vou fazendo assim. Vou jogando toda essa massa pra dentro. E não vou cortar nada aqui. Por quê? Porque eu quero que fique bem cheio de massa aqui embaixo, para que o acabamento fique legal, ó. Vem com meu rolinho. Vou fazendo aqui. Não encosta essa parte que vocês dobraram, essa parte da boca do copo, em lugar nenhum. Porque se vocês fizerem uma pressão aqui, ó, na mesa, ela vai rasgar, tá? Essa massa vai rasgar na borda do copo. E aí, vocês vão perder o artesanato de vocês aí, vai perder a peça, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, só alisando. Vou enfiar minha mão dentro da boca do copo e vou fazer esse movimento, ó, para que as imperfeições aqui do fundo, elas vão sumindo, tá? Vocês podem aqui também passar um pincel com um pouco de poliflor, tá? Alisando aqui bem lisinho para não ficar aí nenhuma imperfeição. Aqui, ó, eu posso colocar na mesa e ir girando para que fique ainda mais retinho essa parte aqui e que ele não fique aí ruim, ele fique certinho para ficar de pé, tá bom? Olha, eu esqueci de dizer para vocês, mas vou falar agora. É o seguinte, se vocês quiserem passar aquele pó de brilho, é agora, tá? Enquanto tá fresquinha a massa, fica muito melhor de passar, tá bom? Eu não vou passar nesse daqui não, mas se for da vontade de vocês passar, é esse momento agora que passa. Eu coloquei então o meu potinho para secar de boca para cima, tá? Como eu disse para vocês, não encoste a boca do pote em lugar nenhum, porque corre o risco daquela massa encontrar a borda do potinho, do copinho, e acabar estragando. Então, eu coloquei a parte de baixo em cima de um EVA e vou deixar secar. Pro corpo aqui da nossa girafinha, eu vou estar utilizando 40 gramas de massa, tá bom? Bora lá, então. 40 gramas de massa. Nesse caso aqui, que eu vou estar fazendo a girafinha, ela é amarela, tá? É um amarelo mais clarinho. Eu quis um amarelo mais claro, mas aí fica a critério de vocês também. Sovei minha massa. Vou fazer aqui uma bolinha. Dessa bolinha, ó, eu vou fazer uma coxinha. Uma coxinha com o pescocinho bem alongado, tá? Mas eu não quero esse pescoço muito fino. Vou dar uma achatadinha, porque essa parte de trás aqui, ela tem que estar mais retinha,
porque é aonde que eu vou estar encostando no meu potinho. Então, ó, eu venho aqui girando para esse pescocinho ficar mais comprido, ó. Venho alisando. Então, essa parte aqui é a parte de baixo do nosso corpo e aqui o pescocinho da girafa, tá? Vou pegar meu pote aqui, vou ver mais ou menos, ó, né? Se tá ficando bacana. Aqui vai ficar a cabecinha dela. Então, está bom. Essas 40 gramas de massa, deixa eu falar com vocês quantos centímetros ficou, ó. 8,5 centímetros mais ou menos, tá? Então, vocês vão fazer uma coxinha com a pontinha bem alongada e a parte do corpo, ó, bem alisando, tá? Não deixa de alisar, porque a mão da gente é uma ferramenta muito bacana. Então, ó, vem alisando, assim. E coloca também com essa parte que tem que ficar retinha para baixo, tá? Em cima de um EVA. As patinhas, tá? Para cada pata aqui, eu vou estar utilizando 8 gramas de massa na cor do meu bichinho, né? Então, eu vou fazer a girafinha, vai ser 8 gramas de massa amarela. Então, ó, sovei a minha massa, bolinha, coxinha. Essa coxinha vai formar um rolinho, ó, aonde que esse rolinho, a parte de cima é mais fininha que a parte de baixo. Vou vir aqui fazer uma pressãozinha, para na hora que encaixar o casco. Faço uma marcação com meu mindinho, bem levezinha, ó. Vou vir com a minha esteca gravata e vou fazer essa marcação. Então, eu fiz uma patinha, vou fazer a outra, tá? E vocês vão fazer as outras duas. Então, eu vou fazer duas aqui com vocês e vocês vão fazer 4, tá bom? Ó, 8 gramas de massa, bolinha. Primeiro a gente sova, bolinha, coxinha. Essa coxinha, uma coxinha alongada. Então, eu vou vir aqui, fazer uma pressão aqui. Vou aqui com meu dedo mindinho, faço esse movimento, ó. Venho aqui com a minha esteca gravata e marco. Então, eu tenho a patinha direita e a patinha esquerda da frente, tá bom? Vocês vão fazer assim 4 vezes. Galera, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas aqui, ó, na pontinha do pescoço, eu dou um beliscãozinho, ó, pra que na hora que eu encaixo a cabeça aqui, não fique a cabeça sobreposta em cima do pescoço, mas sim em cima mesmo do pescocinho, tá bom? Ó, tem um beliscãozinho aqui e assim ficou a pontinha do pescoço. Agora, para cabeça, nós vamos utilizar aqui. Se vocês quiserem estar utilizando, como é que chama? Bolinha de isopor, fiquem à vontade, tá? Eu não vou estar utilizando. Eu vou utilizar aqui 18 gramas de massa para fazer a cabeça, tá? Bolinha. Primeiro, sova bastante, sova. Bolinha. Essa bolinha, eu vou fazer um rolinho, ó. Esse rolinho, eu vou colocar na mesa e vou achatar esse rolinho. Eu achato ele, para que a parte de trás, ó, fique aí mais retinha.
E nós vamos agora moldar aqui. Parece um ovinho, né? Não é um ovo. É uma bolinha achatada. Aqui, ó, com a esteca roliça, eu vou fazer a marcação aqui, ó, da separação da área dos olhos e da bochecha, ó. Então, eu venho, marco com a minha esteca roliça, mas venho tirando essa marcação mais forte com o meu dedo, tá? Eu não quero que fique essa marcação muito forte aqui, não. Eu quero suavizar ela, ó. Então, eu venho. E assim ficou a nossa cabecinha, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer o focinho. O focinho dela, eu vou pegar um pouquinho dessa massa minha amarela e vou misturar num pouquinho de massa branca para que fique um amarelo mais clarinho do que o corpo, tá? Então, assim. E agora, nós vamos fazer o focinho. Para o focinho, ó, como eu disse para vocês, um amarelo mais claro, ó, que o amarelo do corpo, 1,5 gramas para o focinho. Faço uma bolinha, um rolinho, ó. Esse rolinho eu vou achatando aqui entre os meus dedos, ó. Pra ficar como se fosse um retângulozinho, ó, um rolinho achatado. Então, eu vou dando uma forma aqui, ó. Faço uma pressão aqui com o meu dedo. E vou alisando, ó. Como se fosse fazer a parte de um bico de uma chupeta. Ó. Assim. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou encaixar aqui. Vou passar cola, tá? E vou colar aqui. Só tô achando aqui meio tortinho. Então, eu vou colar aqui, ó. Bem no meio dessa parte de baixo, ó. Onde que eu fiz a separação. Então, eu vou vir aqui, ó, com essa parte gordinha aqui da mão e vou fazer uma pressão, ó. Para que não fique aquela coisa de uma massa sobreposta à outra. Eu quero que as duas se unam aqui para ficar bonitinho, não ficar aquele alto. Lógico que vai ficar alto porque é o focinho, mas eu não quero que fique aquela marcação grosseira, sabe? Então, eu venho tirando aquela marcação mais forte com a ponta dos meus dedos. E agora, nós vamos fazer a marcação da narina e da boquinha, tá? Deixa eu achar minha ferramenta aqui. Olha, é aquela pinta bolinha, tá vendo, ó? Só que é do lado menorzinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer a marcação de um lado, a marcação do outro. E aqui, ó, ela parece um ganchinho. Eu vou vir aqui, vou afundar e vou puxar para baixo, ó. Assim, para formar a boquinha. Nessa hora também, eu vou colocar o meu olho. Eu vou estar utilizando o olho adesivo, tá? Mas vocês aí, se não tiverem o olho adesivo, pode estar esperando secar para poder fazer a pintura, tá? Dos olhos ou colocar miçangas, tá bom? Eu escolhi aqui uns olhos bem bonitinhos para mim estar colocando, tá? E aí, eu vou colocar aqui, ó, na direção
da onde eu fiz a marcação da narina da minha girafinha, tá? Ó. Vou estar aqui utilizando a minha pinça. Pinça comum, tá, gente? Pinça de pinçar sobrancelha. Ó. Eu olho, observo se tá no local certo. Se não tiver, você corrige, tá? Você viu que eu coloquei aqui só os olhos, mas eu não afundei. Agora sim, eu vejo que tá na mesma altura, na mesma direção. Então, eu vou vir e vou afundar aqui esse meu olhinho, ó. Assim. Vou afundar do outro lado também. Ó, pra ficar bem bonitinho. E esses olhos não saírem do local que eu escolhi na hora que essa peça estiver secando, tá? Ó, afundei bem, porque a intenção dessa massa é expulsar os olhinhos do lugar, tá? Então, aqui ficou assim o nosso rostinho. Nós vamos agora para as orelhas e para os chifrinhos, tá bom? Para as orelhas, eu vou estar utilizando, ó, 1 grama de massa para cada orelhinha. Eu faço as orelhinhas primeiro, porque eu gosto de saber aonde que eu vou colocar o meu chifrinho, que é bem no final dessa orelhinha. Sovei, fiz uma bolinha, dessa bolinha, uma coxinha. Eu achato essa coxinha, ó. E vou vir aqui e fazer uma marcação com essa esteca, ó. Eu faço o contrário. A parte gordinha da esteca para a parte fininha da minha coxinha. Fiz a marcação, eu dobro, ó. E assim fica uma orelhinha, tá? Vou fazer a mesma coisa com a outra. Bolinha. Coxinha. Achato essa minha coxinha, ó. Vou colocar aqui a minha esteca, vou fazer uma pressão, dobro as minhas 2 pontinhas, vou vir e vou dar um movimentinho para essa orelha, ó, assim. E que é o que eu vou fazer, né? Vou vir com a minha cola e vou colar a minha orelhinha do lado da cabeça, tá? Bem do ladinho, não é em cima que eu colo a orelhinha da minha girafa. Então, eu venho aqui, passei cola, coloco a orelhinha dela. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Notem que é do lado que eu coloco a minha orelhinha, tá? Ó. Aí, aqui aonde que tá as orelhinhas, eu venho aqui e vou fazer com o pincel modelador um buraquinho para mim estar encaixando os chifrinhos dela, tá? Para os chifres aqui, ó, eu vou estar utilizando 0,5 gramas de massa para cada chifrinho. Bolinha, rolinho. Esse rolinho, eu vou deixar ele com uma pontinha mais gordinha. E vou girar essa pontinha entre os meus 2 dedos indicador, tá? Pra ficar com esse formato. Sovo, bolinha, rolinho. Coloco entre meus 2 dedos, giro. Faço desse jeito. Tá bom?
Vocês aí podem estar utilizando o marrom que vocês queiram, tá? Eu gostei dessa tonalidade de marrom, então por isso que eu tô utilizando ela. Passei cola, coloquei cola na cavidade que eu fiz com o pincel modelador e venho e encaixo, ó, o meu chifrinho, tá bom? Vou fazer aqui um cabelinho, peguei um pouquinho de massa, faço uma bolinha, uma coxinha e achato essa coxinha, ó. Venho aqui na pontinha mais fina, vou dar um movimento para ela, passo um pouquinho de cola. Pessoal, excesso de cola em peça de biscuit fica muito feio depois que seca, tá? Então, vocês tomem cuidado aí com a cola na hora de utilizar. Coloquei, vou vir aqui com a minha esteca gravata e vou fazer a marcação do cabelinho, tá? Agora, nós vamos fazer os cascos. Pro casco aqui, para cada casco, eu também vou estar utilizando 0,5 gramas de massa na cor marrom, tá? Eu vou fazer esse casco na cor marrom. É difícil, tem hora. Então, nós vamos fazer 4 cascos. Esse marrom também eu vou estar utilizando para fazer as minhas manchinhas, tá? As manchinhas da girafa. Então, se vocês estiverem colorindo a massa, vocês coloram um pouquinho mais do que a quantidade que eu tô falando aqui com vocês, porque ainda tem as manchinhas, tá? Olha, para fazer o casquinho, é uma bolinha, achato essa bolinha e vem girando entre os meus dedos, olha lá, ó, para ela ficar um círculozinho achatado. Vou vir aqui, vou passar cola, ó, bem pouquinho, venho e encaixo, ó. Vou fazer uma marcação aqui com a minha esteca gravata. Vou fazer em mais uma, para vocês verem, e vocês vão fazer em 4, tá? Nas 4 patinhas, ó. Assim. Nós vamos fazer os cílios agora. Eu tô utilizando uma tinta marrom bem clara, tá? Para fazer os cílios. Então, eu carrego o meu pincel, tiro o excesso aqui, ó, dessa tinta na minha mão. Venho, apoio o meu dedo mindinho na minha mão, ó, na mão onde tá segurando a minha girafinha, encosto o meu pincel e deixo ele deslizar, ó. Eu quero bem fraquinho mesmo, eu não quero que fica muito escuro. Então, eu venho e deixo o meu pincel deslizar, tá? Vou fazer a sobrancelha já de uma vez. Ó. Viro a minha cabecinha de cabeça para baixo. E faço a minha sobrancelha do outro lado. Ficou assim, ó. Eu acho bem bonitinho quando tá bem clarinho, né, a sobrancelha e os cílios. Mas também fica a critério de vocês, tá? Querendo fazer com uma tinta mais escura, também é a gosto, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos montar a nossa girafinha no nosso potinho. Olha, eu vou olhar aqui, vocês aí na casa de vocês vão deixar secar bem, tá? Para poder, até de um dia para o outro, se for preciso. Essa parte aqui de dentro eu não vou cortar agora, tá? Talvez eu nem corte para ficar com esse
esse formato aqui mesmo. Então, eu vou achar aqui aonde que foi aquela união que eu falei com vocês, né? Vou colocar aqui uma esponjinha para poder estar apoiando. Ó, o corpinho. Então, eu vou vir aqui na parte de trás e vou passar cola aonde que esse corpinho vai encostar no meu potinho. Vou enfiar a minha mão, ó, aqui por dentro, para mim não fazer muita pressão na parte de fora. Ó, encosto o meu corpinho e vou fazer uma pressão no corpo, tá? Coloco de pé para ver se o corpinho tá na mesma altura, ó, que o copinho, porque senão, na hora que vocês forem encaixar o resto das pecinhas, esse corpinho, estando mais alto, mais baixo, quer dizer, do que o copinho, ele vai fazer o copinho ficar assim e vai ficar feio, tá? Não vai dar um acabamento legal. Então, vou vir aqui, ó, vou passar cola aqui também atrás das minhas perninhas e também do lado onde eu vou encostar na minha girafinha e vou colocar bem aqui no cantinho, ó, entre o potinho e o corpinho, assim. Faço uma pressão, ó, para que essas massas se encontrem. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Passo do lado e também passo atrás dessa minha perninha, que é onde vai encostar, né, no meu potinho. Ó, vou encaixar bem encaixadinho lá, faço uma pressão. Vejo se vai dar a altura certinha, coloco na mesa, vejo se vai ficar de pé certinho, bem assim. E agora nós vamos colocar as patas da frente, tá? Essas patinhas da frente, ó, é importante o mesmo tamanho, tá? Pra não ficar feio, ó. Eu vou colar na frente do corpinho da minha girafa. Então, eu só preciso passar cola atrás das minhas patinhas. Vou vir aqui, ó. E vou colar na frente do corpinho, ó. Coloca na mesa, como eu disse pra vocês, pra gente ter uma noção aqui de altura, pra nada ficar mais alto do que o nosso potinho, né? Ó. Então, eu venho aqui e vou fazer assim. Ó como é que ficou a montagem da parte de baixo, né? Da nossa girafinha. E agora, ó, aqui atrás eu também, ó, fiz uma marcação para poder eu encaixar direitinho a minha cabecinha aqui da minha girafa, tá? Então, eu vou passar cola. Não precisa de excesso. E vou passar na parte de trás também. Eu passo na cavidade onde que eu fiz e também na parte de cima. Venho aqui, ó, encaixo essa minha cavidade e vou, ó, fazendo encostar a cabecinha da minha girafa. Olha, gente, que coisa mais fofa que vai ficando, tá? Como é em homenagem ao Dia dos Professores, né? Uma peça que pode ser vendida para o Dia dos Professores, que é um porta-caneta, né? Eu vou fazer um capelo, né? Que é aquele chapéuzinho para essa nossa girafinha, ó.
A parte de baixo eu vou estar utilizando 1,5 gramas, tá? 1,5 gramas. Tem hora que a gente não consegue pesar de jeito nenhum. A medida certa. Eu vou fazer na cor preta, tá? Ó, bolinha, rolinho, e vou achatando esse rolinho, ó, pra ele ficar bem bonitinho. Vou fazer um detalhezinho aqui, ó, com a esteca gravata. E pra parte de cima, se vocês tiverem cortado o quadrado, fica aí a critério de vocês. Vocês vão abrir uma massinha e cortar um quadradinho. Pra mim aqui, ó, eu tô utilizando aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Não precisa dessa quantidade toda. 2 gramas, ó. 2 gramas de massa preta. Vou vir aqui, sovo, faço uma bolinha, achato essa bolinha e vou fazendo pressão, ó, pra ficar um quadradinho entre os meus dedos, ó, pra ficar bem bonitinho. Um quadradinho, ó, todos os lados do mesmo tamanho. Ó como é que vai ficar bonitinho, ó, tá vendo? Aí, aonde que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, ó, bem aqui entre o cabelinho e a cabecinha, tá? E aí, entre os 2 chifrinhos, faço uma pressão, passei cola, vou vir aqui e vou colocar a parte de cima, ó. E assim ficou nosso capelo. E se for professor, né? Um professor tá de bom tamanho até aqui. Pra professora, eu vou fazer um lacinho, tá? Não vou fazer medida aqui, mas eu quero 2 bolinhas do mesmo tamanho. Vou explicar pra vocês aqui como fazer um laço manual, ó. Bolinha, coxinha, quibe. Você afina as 2 pontinhas dessa coxinha, achata, ó, entre os dedos, como se fosse uma folhinha, tá? Ó, vem aqui, ó, e encontra essas 2 pontinhas. Faz a mesma coisa do outro lado. Afina de um lado, afina do outro. Achata essa coxinha entre os dedos, bem achatadinha, ó. Vem e encosta uma pontinha na outra, vem e também faz uma pressão aqui, ó, para aquelas 2 pontinhas se unirem. E o encontro, né, do meio desse lacinho é só um pedacinho de massa, você faz um rolinho e achata esse rolinho, ó. Achatou, você vem aqui e faz o acabamento do meio desse laço. Encontrou aqui, você vem e corta o excesso. Cortou o excesso, o nosso lacinho tá pronto, ó. Assim, tá? Aonde eu vou colocar? Vou colocar aqui no finalzinho do pescoço dela, entre as 2 patinhas dianteiras da minha girafinha, tá? Vou passar cola. Também aqui embaixo, que é onde vai ter contato. Ó, passei cola e agora eu vou colar aqui. Ó, olha como é que fica fofinho, gente. E as nossas manchinhas é fácil, muito fácil de se fazer. Que a gente vai pegar um pedaço da massa marrom que nós utilizamos para fazer o chifre e os cascos.
Vamos abrir um pedacinho dessa massa, tá? Na mesa. Eu acho que nem é essa cor aqui, não é essa que eu peguei. Vou abrir aqui essa massa, ó. Abro bem fininha, o mais fininha que eu conseguir, né? Ó. E vou vir, ó, beliscando, ó, pedacinhos dessa massa. Passo cola onde vai ter contato, venho e coloco essa manchinha, ó. Bem assim, do jeitinho bem aleatório. Não tem formato de manchinha, tá? Ó, venho e vou colocando manchinha nessa minha girafinha toda, tá? Aonde que eu quiser. Depois, ó, que eu já coloquei manchinhas em todo o corpinho da minha girafa, coloquei na testinha, nas orelhas, no pescocinho, ó, nas patinhas traseiras, aqui na barriguinha e tudo. O acabamento aqui eu vou estar utilizando um óculos em EVA, tá? Esse óculos é em EVA. Para vocês terem uma referência aí, é da Cássia Artes, tá? Esse óculos. Então, eu só vou vir aqui, ó, e vou colar esse meu óculos no rostinho da minha girafinha, tá? Olha, para vocês que gostaram desse vídeo, que ficaram comigo até agora, né? Eu peço para vocês que dê o like de vocês, compartilhe esse vídeo com os amigos, tá? Se inscreva aqui no canal. Eu tô me programando para ter várias novidades aqui no canal, inclusive aulas ao vivo para vocês, tá? Pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Então, ó, não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu trouxer um vídeo novo, vocês vão ser notificados e vão ficar sabendo, tá? Olha que gracinha que ficou nossa girafinha de óculos. Pessoal, esse porta-caneta, pode ser porta-caneta, pode ser porta-pincel de maquiagem, seja o que for, né? É muito fácil a venda, tá? Vocês podem estar vendendo aí para aniversariante, né? Para professor, né? Até mesmo para criança, para o Dia das Crianças também serve, tá? Vocês só vão tirar o capelo, né? Que é o chapéuzinho aqui. Mas também serve para criança estar enfeitando a sua mesa aí de estudos. Eu fico aqui com essa imagem linda. Agradeço a todos vocês por assistirem o vídeo, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijos!